Você colocou no abertura? Olá, bom dia. Eu sou o professor Carlos Henrique, estou vendo aqui já muita gente entrando, muito legal. Vamos aqui só para testar o áudio. Se tiver para testar o áudio, joga o coração para cima aí. Aperta o coraçãozinho para ver se o áudio está funcionando. Que bom, hein? Estou esperando o professor Ney Maranhão, meu querido amigo, né? E hoje a gente já começa, né? Mais uma série de lives hoje aí. Estou vendo aí o Rodrigo, Kelly, Maria Júlia. Sejam todos bem-vindos aí, o Ricardo. A Carolina Tupinambá também, que beleza, sejam bem-vindos. Minha querida confreira da Academia Brasileira de Direito e Trabalho, o Gabriel Santos. Todos vocês aí sejam muito bem acolhidos aqui na nossa live. Mariana também, enfim, daqui a pouco a gente fica maluco e não consegue mais vai subindo essas participações, é muito bacana, né, gente? A live, assim, permite que a gente tenha uma comunicação em todos os lugares ao mesmo tempo, isso é uma maravilha. Também eu estou muito feliz, assim, lá o curso que eu estou dando lá, as pessoas têm elogiado, né? Eu estou fazendo um curso aí, sobre coronavírus, direito do trabalho, medidas provisórias. Enfim, se você quiser lá se inscrever, vai lá na minha live, lá na minha bio, CH Bezerra Leite, né? Então, só dar uma clicada lá e fazer a sua inscrição. Isso é muito bacana, né? Porque permite que mesmo aqui na quarentena a gente possa continuar ativo e trazendo todas essas discussões importantes para o direito do trabalho brasileiro. Estamos aguardando aqui o professor, nosso querido amigo Ney Maranhão, confrade. Hoje é sexta-feira, né? Novamente o Supremo volta à pauta hoje para discutir, debater, julgar a Lei 6363. E, portanto, nós estamos aqui esperando ele se habilitar. Opa, chegou ele aí. Bom dia! Nosso querido amigo Maranhão, bom dia, meu querido. Tudo Como é bom, que você está? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado aí por esse maravilhoso convite. Que honra poder refletir um pouquinho com o amigo. Tudo bem? Estamos de toda nossa, professor Ney Maranhão, juiz do trabalho, doutor em Direito, tem mestrado em Direitos Humanos, enfim, é professor da Federal do Pará. Isso. Está dando aula de Direito, Trabalho e Processo de Trabalho também, professor? Ou só Direito e Trabalho? Não, trabalho e processo do trabalho, né? Trabalho Graduação, na pós-graduação, eu tenho linha de pesquisa em saúde e segurança do trabalhador e eu tenho também pesquisado aspectos do futuro do mundo do trabalho. Que Quarta bacana. Revolução Industrial, essas coisas. Certamente, nessa pesquisa sua, você não previa essa intercorrência histórica do coronavírus. É verdade, é verdade. Agora a gente tem que trabalhar com a história do futuro, né? A história do futuro vai ser reescrita, né? Vai ser reescrita a história do futuro. Mas tá me ouvindo bem, Bezerra Leite? Tudo bem? Tá ouvindo tranquilo? Estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Tá todo... Tô. Gente, porque aqui em Belém tá uma chuva forte, rapaz. E aí fica aquela... Mas eu acho que não vai dar problema, não. Tá bem estável aqui o link. A vantagem de começar a live mais cedo é essa, né? Tem pouca gente ainda nas redes ainda. Então vai ser uma alegria muito grande aqui. Eu tô ouvindo. Pessoal, se estiver ouvindo bem, joga um coraçãozinho, aperta o coração. Eu estou botando o coração porque está ouvindo bem, né? É verdade. Se estiver ouvindo bem, não subiu o coração não, mas com certeza o pessoal já teria reclamado. Né? Eu tô sentindo um pouquinho de delay no teu, assim, tá? Mas dá para ouvir direitinho. Eu não sei se... Mas tá o quê? O som tá muito alto o som? Não, trava às vezes um pouquinho, mas eu acho que dá para conversar tranquilo, viu? Dá para a gente conversar muito bem. Os colegas aí que estão seguindo, ele está dando para ouvir direitinho? Viu, professor Ney Maranhão? Eu acho que estão botando coraçõezinhos ali, ó. Os corações subindo o coração, então quer dizer que estão ouvindo bem.
É, Ótimo. Professor Ney, então, meu querido, como eu estou te convidando, é uma honra muito grande para mim fazer esse convite. Qual a visão panorâmica que você tem dessa medida provisória? Em rápidas palavras, assim, o que você acha? Assim, melhorou ou piorou? Aí, você se depende da refere visão do mundo. Melhorou para a... o empregador ou melhorou para o empregado? Você acha que as medidas foram acertadas? Elas podem ser aplicadas todas de uma vez pelo mesmo empregador? Há algum limite para isso? Quais são as suas considerações, meu amigo, a respeito disso? Olha, professor, antes de tudo, claro, agradecer o seu honroso convite, né, de poder participar aqui nessa live. A minha admiração, o amigo já sabe, já expressei isso inúmeras vezes. A minha grande admiração pelo teu trabalho, pela tua pesquisa. E você é uma fonte de inspiração, né? E as suas obras, com certeza, influenciaram e determinaram aqui também os meus caminhos. Eu queria te agradecer de público pela sua vida, pela sua história e pela sua produção. Viu, professor Bezerra Leite? É uma honra Muito para mim obrigado. poder dialogar com um amigo, ser seu confrade da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Então, para mim, eu agradeço a Deus por esse momento tão especial, viu? Com Muito relação obrigado, meu. com relação às medidas provisórias, é, eu tenho assim uma percepção, professor Bezerra Leite, de que a gente vive um cenário muito especial, né? E isso é é uma percepção coletiva, claro, mas a depender do ponto de vista, algumas coisas ganham mais peso que outras, né? Então, eu diria que não é simples, não é fácil você criar regência jurídica segura e razoável num contexto de total, é, de, um contexto de total impacto inimaginável, abrupto, profundo em múltiplas áreas da nossa sociedade, por força da pandemia, né? Então é muito difícil, né? Essa é uma obra, é uma empreitada impossível você regrar juridicamente com perfeição. Isso não acontece sequer em tempos de normalidade, né, professor Bezerra Leite? Que dirá em tempos de profunda anormalidade. Então, acho que a gente precisa ter um pouquinho, isso precisa estar na nossa mente o tempo todo. Eu tenho a seguinte percepção, viu, professor Bezerra Leite? Eu acredito que nós não podemos tomar posições extremadas. É um fio muito difícil, mas eu acredito que nem a gente deve hiperdimensionar o contexto pandêmico e a sua excepcionalidade, de maneira, por exemplo, a rasgar a Constituição Federal, e nem também devemos hiperdimensionar o texto constitucional, a ponto de esquecer completamente o ambiente altamente excepcional e extraordinário que nós estamos vivendo, indomável praticamente. Então, eu acho que as duas coisas elas precisam, nós precisamos aí ter um certo equilíbrio que é difícil. E o Supremo Tribunal Federal, nós estamos acompanhando essa dificuldade, né, professor Bezerra Leite? Então, nós temos que associar muitas coisas aí. Até que ponto essa excepcionalidade fática da pandemia legitima novas perspectivas do texto constitucional? Até que ponto esse texto constitucional ele precisa ser preservado no seu núcleo essencial, né, sem esquecer todo esse contexto extraordinário? Precisamos ponderar funções estatais, funções sindicais, autonomia coletiva e também individual, papel do Estado. Então é muita coisa, viu, professor? É muita coisa embutida. O que eu digo? Eu digo o seguinte: essa crise, eu acho que um primeiro tópico que a gente precisa estabelecer é que é uma crise incomparável, né? A gente não viveu nada parecido. Já se antevê período de depressão e de dificuldades que nem se comparam com as problemáticas da depressão de 29, com a problemática pós-segunda guerra, com as discussões e problemáticas do capitalismo na década de 70, né, com a crise do petróleo. Enfim, me parece que, de fato, nós estamos diante de um cenário de crise incomparável e de múltiplos problemas, né? Um iminente colapso sanitário.
Primeiro deles. Então, a discussão toda da vigilância sanitária, do equilíbrio e da capacidade de absorver essa problemática tanto pelo sistema de saúde privado quanto público, em muitos lugares já até colapsado, né, professor Bezerra Leite? Nós temos também um cenário de iminente colapso socioeconômico, onde o que está em jogo não é uma problemática de dispensa em massa, mas é algo que me parece muito pior, que é da quebra em massa de empresas. Então, se já é delicado o problema da quebra contratual de trabalho de inúmeros trabalhadores e empregados, eu fico imaginando quão difícil é você regrar juridicamente quando o potencial lesivo pode ser o só sobrar de uma miríade de empresas, sobretudo de empresas pequenas, né, micro e pequenas empresas, que configuram aí a grande maioria dos empregadores no Brasil. Veja que o impacto ele também traz um colapso, eu até diria, sócio-jurídico. A ideia de que você não vai honrar com os contratos, não vai pagar suas dívidas, não vai executar suas promessas. O pessoal está pensando muito sobre essa ideia de boa-fé objetiva, de nós tocarmos a vida tentando honrar nossos compromissos, exatamente para que esse colapso sanitário e esse colapso socioeconômico não redundem também em um colapso sócio-jurídico. Então, este é o cenário que me parece que a gente precisa muito. Essa quebra massiva, esse impacto massivo, professor Bezerra Leite, tanto no campo das dispensas, mas antes no campo da quebra empresarial, ela é uma problemática de interesse público, porque se quebram essas empresas, o amigo sabe, além dos trabalhadores sem emprego, nós não vamos ter atividade econômica, não vamos ter recolhimento de tributos, nós vamos ter alta percepção de seguro-desemprego, né? Então, ninguém quer isso. Daí o porquê as medidas provisórias, acredito que elas tocam num tom acertado, quando elas buscam dar visibilidade a uma preocupação que é mais com o trabalho que com o emprego, com a renda que com o salário. Quem tem emprego, a ideia é manutenção desses empregos. Isso é importante. Quem não tem emprego, mas tem trabalho, a ideia é manutenção de um mínimo de renda. É o pessoal que é informal, que é Uber, né? O informal. Então, essas pessoas estão recebendo alguns benefícios. Então, esse cenário, professor Bezerra Leite, me leva a crer, e esse é um ponto importante, se o senhor me permite ainda, não sei como é que vai ser a nossa dinâmica, porque eu falo demais, viu, professor Bezerra Leite? Se deixar, eu falo demais. Não, deixando você pode ligar essa primeira parte aí, que é importante, o debate é importante. Você é meu convidado. É por isso que eu imagino que esse cenário caótico, multilesivo, ele pegou todo mundo de assalto, né, inesperadamente. Ele induz mais um cenário de confluência de vontades, entendo o que eu quero dizer, que um cenário de conflituosidade de vontades. Onde é que eu quero chegar? Me parece que é possível, razoavelmente, é possível presumir um cenário de acordo coletivo e solidário de vontades, para tentarmos avançar e sair o mais rápido possível desse deserto que nós estamos vivendo. Daí o porquê, essa é uma coisa que tem me chamado muita atenção, professor Bezerra Leite. Eu fico me pensando se de fato existiria um confronto, um conflito, né, uma faísca entre as classes patronal e a profissional, né, e a obreira, entre os empregados e os patrões. Assim, no geral, é claro que eu não estou dizendo que não possa haver esse conflito, mas me parece que, no geral, o que nós precisamos presumir é um cenário de solidariedade, de companheirismo. E não vai aí nenhuma mentalidade pueril. Eu conheço, estudei, sei as agruras para construir o direito do trabalho, né?
Mas me parece que nós sabemos que isso vai além da questão trabalhista propriamente e tem a ver com vida, saúde, renda mínima. E me parece que as pessoas estão realmente conscientes de que essa pandemia trouxe impacto profundo não apenas no contrato de trabalho individualmente, que pode ser rescindido, mas nas próprias atividades econômicas em geral, na sua grande maioria, com potencial de quebra massiva das atividades econômicas, que pode ser simplesmente catastrófico se acontecer. Então, esse é um panorama geral que eu coloco. É claro que as MPs são muito criticáveis, especialmente quando ela confere primazia à negociação individual, mas, no geral, no arranjo, né, ela está no limite da razoabilidade. Né? É claro que são questões ainda gerais, amplas, mas eu acho que esse panorama mais amplo, professor Bezerra Leite, que eu tentei gizar aqui, é um pouco daquilo que fundamenta muitas das minhas conclusões jurídicas, entendeu? Ok, professor. As observações são muito pertinentes, apontam no sentido da máxima efetividade do princípio da solidariedade, que é um princípio explícito da Constituição, no artigo 3º, dos objetivos da República, a construção da sociedade mais livre, justa e solidária. E quando a Constituição fala em justiça, evidentemente, de democracia tardia e de profunda desigualdade social, essa justiça só pode ser a justiça social. Exatamente. Parece que a ideia é exatamente nesse sentido. Tanto é verdade que a própria ordem econômica no Brasil, o artigo 170, é fundada na valorização do trabalho humano e na dignidade da pessoa humana. Ou seja, a própria ordem econômica ela tem que levar em conta esses dois valores, esses dois princípios, sem os quais não se pode falar em Estado democrático de direito. Afinal de contas, o valor do trabalho, o valor social do trabalho, o valor social da livre iniciativa estão no mesmo patamar na Constituição. Mas é óbvio que a Constituição reconhece que há desigualdades estruturais no interior da sociedade, e coloca também como um dos objetivos fundamentais a correção das desigualdades sociais e regionais. Não só entre as pessoas, mas também entre as regiões e as pessoas que... Quer dizer, um país de profunda desigualdade, é uma das maiores desigualdades do mundo, né? E esse contexto, portanto, me parece que há peculiaridades a serem enfrentadas. Por exemplo, a massa salarial do trabalhador brasileiro é uma das mais baixas entre o G20, ou seja, o grupo dos países, os 20 países mais ricos do mundo, né, incluindo tudo o BRICS, né, incluindo o G7, enfim, demonstra que a massa salarial do trabalhador brasileiro é uma das mais baixas. É verdade. Então, quando surge uma crise, e nós temos aí grandes fortunas, né, os bancos ganhando lucrando, mesmo na crise no Brasil, paradoxalmente em relação ao mundo, os banqueiros foram tendo grandes lucros no Brasil, isso é fato comprovado, eles mesmo publicam o lucro que eles têm, temos grandes fortunas, temos dispositivo na Constituição que prevê, por exemplo, impostos sobre grandes fortunas, já se vão 30 anos esse dispositivo não foi regulamentado. Esse dispositivo é muito importante nos países de profunda desigualdade social. Talvez não precise desse dispositivo lá na Suécia, mas na Suíça tem. Suíça tem impostos, e lá funciona muito bem. Os ricos lá fazem a questão de pagar os impostos, a cultura de pagar os impostos, né? Então, no Brasil, na verdade, poucos pagam, e a massa é que há uma injustiça tributária tremenda. A primeira reforma tributária deveria ser a primeira, né, reforma a ser feita no Brasil. Mas tudo bem, esse é um problema estrutural que me parece que essas relações devem, já que nós trabalhamos com equilíbrio e buscar corrigir desigualdades sociais, eu acho que a medida provisória, eu acho que o governo errou. A primeira medida provisória que eu tinha que ter editado, eu chamo de ter um microsistema normativo emergencial, transitório, para enfrentar a pandemia do coronavírus, decorrente do decreto legislativo que reconhece a calamidade pública. Somos realmente um problema sério. E é uma situação realmente excepcional. E é exatamente por isso que o ministro Lewandowski, na decisão dele, ele diz, a situação excepcional já foi prevista pelo legislador constituinte originário, quando previu a possibilidade de redução do salário. Olha bem, salário está vinculado diretamente à dignidade da pessoa humana. Perfeito. Se você reduzir o salário, você reduz a dignidade da pessoa de quem recebe o salário.
porque é por meio do seu salário que a pessoa constrói a sua vida, a sua existência digna. Esse salário, né, na perspectiva do empregado, sujeito à relação empregatícia, veja bem, e a Constituição estimula o pleno emprego, porque a Constituição reconhece que sem esse pleno emprego, a pessoa não é destinatária de todos esses direitos fundamentais que são no artigo 7º, por exemplo. E esses direitos, na verdade, constituem um mínimo existencial. Eles todos somados estão vinculados exatamente ao valor social do trabalho e à dignidade da pessoa humana. Essa leitura que eu faço da Constituição. Então, em primeiro lugar, primeira medida, implantar impostos de grandes fortunas. Ah, mas depende de lei, é lei complementar, aquele... medida provisória. A gente está vendo que hoje, no Brasil, medida provisória é capaz, suplanta até a Constituição, revoga até a Constituição. E depois deixa para o judiciário decidir. Já que é uma situação de emergência, ela produz efeitos desde a sua edição, então a ideia é exatamente essa. Se tem realmente um governo preocupado com o bem-estar, com a justiça social, e passar por esse momento, segundo Jürgen Habermas, na entrevista que ele deu recente, ele diz, como enfrentar essa pandemia? Solidariedade, é o que você falou, é solidariedade. Mas como a gente aplica a solidariedade? É igual lá na Alemanha? É igual no Reino Unido? Não, nós temos problemas sérios de democracia tardia e de falta de regulamentação da própria Constituição, dois dispositivos mais importantes, imposto sobre grandes fortunas e proteção da relação empregatícia. Artigo 7º, inciso 1º, artigo 150 da Constituição. Então, por que, se o governo está de boa fé, por que não manda medida provisória para proteger a relação empregatícia? Isso, sim, primeiro tinha que proteger. Depois vamos criar um mecanismo. Aí o Estado tinha que tirar a mão do bolso e doar mesmo para os empresários que estão em situação que comprovadamente demandem esse aporte financeiro sob pena de quebrar. E se o empregador quebrar, quebra emprego também, perde todo mundo. Então, por isso é que eu prefiro não adotar uma hermenêutica que seja uma hermenêutica de crise, que leve em conta apenas falhas que estão, né, na Constituição e comatar essas falhas, essas lacunas, favorecendo apenas uma classe social. Falando isso. Ainda que o governo fale, não temos condições, vai dar muita polêmica editar medida provisória, mas tudo vai dar polêmica. Medida provisória para instituir imposto sobre grandes fortunas seria a primeira saída. Se o governo tiver boa fé, para salvar o problema dos empregos e reduzir esses bilionários, né? Eu estou falando quem tem acima de R$1 bilhão, isso para mim que é grande fortuna. Acima de R$1 bilhão. E nós temos várias pessoas no Brasil, várias não, pelo menos umas 1.000 pessoas que tem no Brasil. É muito mais fácil sacrificar 1.000 pessoas do que sacrificar 210 milhões, né, meu querido? É verdade. É questão de raciocínio lógico. Isso não é nada de ser comunista, xiita, petista, nada não. Isso é ser brasileiro. E brasileira, pensando melhor para o nosso país. Né? O dever de mitigar os prejuízos. O dever de atingir a quem tem menos, a quem está mais sacrificado. Então, voltando aqui à medida provisória. Eu ouvi atentamente o que você falou. Medida provisória. Vamos lá. Qual que seria a medida provisória sincera, ser mais editada? Em primeiro lugar, a 944, que prevê uma linha de crédito para os empregadores. E ainda coloca principalmente aquilo que você falou, pequeno microempresário, a linha de crédito para que essas empresas recebam até R$4.800.000. Abra a linha de crédito para essas empresas, enfim, um faturamento nesse patamar. Aí depois de dar isso aí, vamos ver. Com essa linha de crédito você consegue manter os empregos? Não consigo. Aí, bom, bota 927. Sim. Aí vou usar o teletrabalho, né, férias antecipadas. Antecipação. Isso que eu falo, interpretar esse microsistema de maneira teleológica e conforme a Constituição. É um microsistema. Várias medidas assim juntas, soma tudo e vê qual é o objetivo dela. Preservar o emprego e a renda. Está lá no artigo 2º da medida provisória 927. O objetivo é esse. Os demais dispositivos não conduzem a esse raciocínio. Porque logo em seguida, mesmo a 927 prevê a suspensão sem salário do contrato de trabalho. E depois vem a 936. Então, quer dizer, primeiro adota a 927, que são menos sacrificantes para os trabalhadores. Vai perder dinheiro? Vai. Vão ter impégios do contrato? Vai. Mas, se isso é assim, o empregador não mudou outras medidas, não foi suficiente, ele ainda continua
na iminência de quebrar, na iminência de ter um grave comprometimento da sua saúde financeira. Nós somos direito de saúde também, saúde financeira da empresa. Então, aplica-se a 936, de uma escala gradativa. Por isso que eu acho que é incompatível o empregador adotar todas as medidas de uma vez só. Eu falo, isso não é só ilegal, não, é crueldade. É crueldade. E aí, eu, como humanista, né, minha formação toda, eu sou professor de Direitos Humanos Sociais e Meta-Individuais, na graduação, eu tenho um grupo de pesquisa Acesso à Justiça na Perspectiva dos Direitos Humanos, não me permite, na minha interpretação constitucional, que haja esse tipo de visão meramente monetista, que, na verdade, acaba facilitando. Ou seja, o que essa medida faz? Elas isentam de contribuições do empregador, elas estabelecem um diferimento no pagamento do fundo de garantia, ela dá uma série de oportunidades para os empresários, muitas oportunidades, e ele permite que se atinja o núcleo essencial da dignidade humana, com redução de salários e suspensão do contrato de trabalho. Então, percebe? Essa é a minha ideia, de ser uma trincheira contra esse desmonte do direito do trabalho, dos direitos fundamentais sociais do trabalho. E eu não estou contra o capital, pelo contrário, eu quero que prestigie o trabalho. O trabalho e o capital devem viver juntos, senão você acaba o capitalismo. A minha proposta está dentro do capitalismo, porque eu prestigio a livre iniciativa. Mas eu estou valorizando o empresário de boa-fé, aquele que realmente vem e fala assim, adotei essa medida, fiz o máximo para não dispensar, o máximo para não suspender, o máximo para não reduzir. Sim. O princípio da boa-fé exige que ele tenha juízo, e se tiver demanda, nós vamos ser chamados a isso. Nós, advogados, juízes, procuradores, vamos ser chamados pela história, futuras gerações vão olhar para trás e vão ver o que é que nós fizemos, porque se a gente admitir essa redução, a história do futuro do direito do trabalho está ameaçadíssima. Porque essa moda pega. Você pega a transição, modelo de transição, daqui a pouco vai chegar e não pode reduzir o salário por acordo individual mesmo, pode suspender o contrato por acordo individual mesmo. E a gente sabe que acordo individual é a supremacia da vontade do empregador. E a medida provisória traz todas elas para isso. O empregador poderá, o empregador poderá, o empregador poderá. Quando se fala em acordo individual, não é, o empregado foi ouvido nada. O empregador faz a minuta da alteração, manda para o sindicato. Professor? Travou um pouquinho. Travou. Voltou. Então, e aí agora voltando, o que você acha da exigência da comunicação com efeitos práticos que é essa decisão do ministro? Porque a comunicação ao sindicato, né, da redução e da exclusão, já estava prevista no medida provisória, não foi invenção do ministro, né? Sim. As pessoas que se colocaram contra o ministro, eu achei uma coisa assim meio absurda, o ataque que foi desferido ao ministro Lewandowski, porque ele simplesmente interpretou a medida provisória à luz da Constituição, dando-lhe sentido, fazendo com que haja realmente, e reconhecer é o que a gente já tem falado, né? Ele não usou a expressão, mas existe uma lacuna ontológica na medida provisória, uma lacuna de valor, de falta de sentido. E ele lembrou muito bem, olha, o Supremo reconheceu a união estável entre homem e homem, e mulher, quando a Constituição prevê apenas união estável entre homem e mulher. O que o Supremo fez? Ele criou outra norma? Criou. Mas por isso que eu falo, é a teoria do estruturante, do Friedrich Miller. A norma não é produto acabado do legislador. A norma ela é decorrente da sua interpretação. A norma é o que? O texto interpretado. Ela é viva. A Constituição é viva. Tanto é que a Constituição não reconhece a possibilidade de... Professor Bezerra Leite, posso lhe pedir uma coisa? Fique à vontade. Está travando e está tendo um delay na sua fala.
Eu acho que Sim. se o senhor desativar os comentários, o link melhora, ele fica mais estável. Aí, que tem um pequeno delay na sua fala, e às vezes trava. Ok. Ok, deixa eu ver aqui se eu Parece consigo. que se tirar os comentários, o link fica um pouquinho mais estável. Veja bem aí. Rapaz, eu não sei como é que tira os comentários. Não, então deixa. Então deixa. Parece que clicando bem onde tem comentar, ele aparece. Estou Desativar. começando agora, né? Tô começando. Clique bem em comentar, que aí ele aparece assim, desativar ou desativar. Tente, se não for possível, a gente continua. Porque de vez em quando trava um pouquinho. Ok. Então, na verdade, meu amigo, essa discussão toda exige que a adesão do ministro do Supremo, você acha que ela aponta num sentido da solidariedade ou de implantar o caos na relação entre o capital e o trabalho? A decisão do ministro Lewandowski, eu tenho uma posição muito, eu não vou dizer peculiar, porque eu já ouvi outras pessoas mencionando, professor Bezerra Leite. Antes de tudo, eu quero dizer que eu tenho anulo completamente com tudo que o senhor falou. Inclusive no uso humanizado das técnicas disponibilizadas pelas MPs, as MPs trabalhistas, né? Concordo. Acho até, na verdade, as MPs elas proveem o empregador de assim, um portfólio, né, de ferramentas, antecipação de feriado, o teletrabalho, uma medida que é a primeira a se tomar, e me parece que, de fato, a questão da redução de jornada com proporcional à redução de salário, a própria suspensão contratual, que não é interesse nem do trabalhador, também do empregador, porque ele não produz. Me parece que a utilização do benefício emergencial, enfim, existe sim um escalonamento que tem que existir uma boa sensibilidade no seu manuseio. Daí o porquê, eu acredito que a medida provisória, o senhor disse muito bem, o ministro Lewandowski não criou nada, né? Ele não criou o texto, a MP o diz expressamente, no parágrafo 4º do artigo 11, que o empregador deve comunicar esses acordos individuais ou encaminhar esses acordos individuais para a entidade sindical obreira. É exatamente para que ela exerça o seu mistério, o seu munus constitucional fiscalizatório, né? Então, dentro daquela ideia de solidariedade que eu lhe coloquei, a presunção de confluência de vontades, isso não quer dizer, evidentemente, que não haja espertinhos nessa história. Empregadores que não sofreram abalos, né, econômicos, mas que vão querer se valer desse momento para poder aumentar seus lucros. Então, em detrimento dos contratos, da rigidez dos contratos de trabalho. Então, e esse controle é um controle que primacialmente vai caber aos sindicatos. Então, me parece que a MP foi bem nesse particular, quando ela, mesmo secundarizando os sindicatos, e eu tenho críticas a essa técnica, viu, professor Bezerra Leite? Mesmo num cenário pandêmico, em que existe uma horizontalidade da vulnerabilidade, ou seja, ela aplaca todos, os sindicatos têm um papel na solução dos conflitos, no papel de ajustar e pacificar a sociedade. Agora, esse arranjo da MP, quando ela pelo menos permitiu essa comunicação aos sindicatos, me parece que o ministro Lewandowski, com muita... eu entendo essa perspectiva dele, ele quis avivar, explicitar. Porque a verdade, professor Bezerra Leite, é que isto já estava na MP. Esta é a minha posição. Não sei se é peculiar, diverge. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Se você for empregado de uma empresa privada e recebe uma carta do empregador contendo uma minuta de redução salarial, você está em condições de livremente manifestar a sua vontade e falar assim, não aceito redução salarial? O que o empregador vai fazer? Você fala, não quero. É simples, professor Bezerra Leite, a dureza da realidade. Ou ele é mandado embora ou reduz salário. Ele opta. Se ele disser que não concorda com a redução do salário, ele perde o emprego dele. Essa é a questão da pandemia. Então pode falar, é verdadeiramente um acordo? É um acordo? Onde as pessoas exercem livremente a vontade? É acordo isso? Se ele disponibiliza... Existe uma diferença, professor Bezerra Leite, entre expressar a vontade... Formalmente um acordo e materialmente uma imposição na perspectiva do empregador,
e uma renúncia na perspectiva do trabalhador, se ele aceitar. Sim. Não é acordo, não é transação, não é res dúbia, não é... Então, nós vamos colocar, na verdade, então você está propondo uma reformulação total dos institutos do direito do trabalho, de uma nova hermenêutica do direito do trabalho, que Não, parta da não. premissa da igualdade das partes? Muito pelo contrário. Eu não coloque palavras na minha boca, professor Bezerra Leite. Eu estou dizendo Não, que o cenário é não, excepcional. Muito pelo contrário. eu te Aliás, conheço, eu estou provocando. uma das minhas propostas é exatamente que o Supremo Tribunal Federal, eu acho, viu, professor Bezerra Leite, que hoje é um dia muito importante. Era para ter sido ontem, né? A gente foi frustrado, acabou esperando aquele resultado. Mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem um papel muito grande. Acho que o ministro Lewandowski se preocupou com o que não era importante e esqueceu o que é importante. Essa é a verdade. A verdade é que ele se preocupou em criar, em explicitar uma vontade do presidente da República, que ele mesmo diz que é intrínseca e natural à MP. Eu tenho dito isso. O arrazoado do Lewandowski, do ministro Lewandowski, eu faço a crítica acadêmica, não à pessoa, mas aos termos jurídicos da decisão. Os fundamentos que ele usa para rejeitar os embargos são os mesmos para indeferir a liminar. É contraditório. Quando ele diz que a MP, o presidente da República, pelo seu cargo, há de se presumir que ele vai deduzir que a ação sindical não será arquivista, mas ativista. Ora, isso já está na MP quando ela comunica aos sindicatos. Ele mesmo reconhece isso. Ele também reconhece explicitamente que tanto é verdade que as MPs pressupõem negociação coletiva após acordos individuais, que ela reduziu pela metade os procedimentos e prazos relacionados à negociação coletiva. Agora, veja bem, se isso está explicitado na MP, por que isto serve de fundamento na decisão dele para conceder uma liminar? É contraditório. Então, é esse ponto. Para mim, mais importante aí é ele dizer qual o efeito jurídico da não comunicação ao sindicato. Este é. Entendeu? Ou seja, viola realmente o núcleo constitucional. Aí este é um ponto que é preciso, que a gente precisa refletir e precisa discutir. Eu acredito, professor Bezerra Leite, e veja bem, eu também não estou aqui defendendo o AB e nem propondo um redimensionamento hermenêutico do direito do trabalho. Acho que o Supremo hoje tem que dizer duas coisas. Primeiro, eu vou antecipar minha ideia de que o Supremo vai convalidar a liminar. Nos termos dos esclarecimentos feitos dos embargos, materialmente acolhidos e formalmente rejeitados, eu não tenho dúvidas que isso vai passar no Supremo, se bobear até unanimemente. Então, o próprio ministro Lewandowski reconheceu a possibilidade do acordo individual nesse contexto excepcional, flexibilizando a técnica protetiva sindical, que neste momento seria a posteriori e não a priori. Agora, e aí respondendo a sua pergunta, o Supremo precisa deixar claro que essa é uma regência provisória e excepcional. Nós não podemos legitimar a cristalização dessa técnica invertida. Ela não pode se cristalizar. E aí eu concordo com a sua preocupação, porque senão, professor Bezerra Leite, essas técnicas excetivas de hoje serão as generalizadas de amanhã. Porque foi feito naquela época, vai poder fazer no pós-pandemia? Não pode. Não pode. Então o Supremo tinha que dizer hoje, olha, essa medida é uma medida que ela serve para o período de calamidade pública e será inconstitucional se for utilizada para o período pós-calamidade pública. E aí eu acho que o senhor tem razão. Tem gente que está aproveitando-se dessas circunstâncias para visualizar e tentar promover futuramente exatamente esse problema que o senhor colocou e que eu concordo, que seria um absurdo, que seria uma reinterpretação, uma refundação do direito do trabalho, em bases individuais. Aí não dá. Né? Então, o direito do trabalho, histórica e cientificamente, ele é uma estrutura jurídica montada em interesses meta-individuais. A conflituosidade coletiva ela vai existir hoje e vai existir amanhã, inclusive no cenário de quarta revolução industrial. Então a gente precisa ter cuidado. É claro que o direito do trabalho não vai ser talvez o mesmo, né, que nós temos o mesmo direito do trabalho da sociedade industrial do século XX. Há de existir reformulações, a subordinação hoje ela é diferente, a formatação das relações de trabalho também é diferente, mas eu acho que hoje o Supremo precisa
ressaltar que qualquer decisão tomada hoje há de ser reconhecida como uma medida excepcional para os tempos que vivemos. E aí eu queria lhe colocar, eu nem sei o nosso tempo como está, por que eu acho, professor Bezerra Leite, que a medida ela é constitucional da MP, quando ela permite essa redução. Apesar eu sei da sua posição, né, e muito fundamentado, bem fundamentado, mas a nossa tarefa de jurista é essa, né? A gente vai explicitando. Veja bem, me parece, essa é a minha construção, eu tento fazer uma construção técnico-jurídica, eu tenho que entender e dar sistematicidade e com calma verificar se a nossa Constituição foi violada no seu núcleo. Me parece que realmente houve, nesse cenário de solidariedade, quando eu falo cenário de solidariedade é porque todo mundo tem que desenvolver. Aliás, o governo, na MP 927, deu um certificado de responsabilidade tremendo, quando ele, numa primeira proposta, simplesmente colocou a suspensão contratual sem qualquer garantia de renda. Isso foi tão desarrazoado, foi tão absurdo, que em 24 horas o presidente teve que revogar aquele artigo 18, que era realmente estranhíssimo. Então, revogou e publicou no seu diário oficial particular, que é o Twitter, né? Foi, no Twitter. Exatamente. Mano, revogar, ele mandou revogar. Exatamente. Então, aí vem a 93. Porque ninguém pode revogar meio do ano sem ele mesmo. Vem a 936 e ela demora um pouco, né, professor Bezerra? A gente ficou virando noite aí esperando essa MP e tal. E ela veio com problemas, é complexa, né, é difícil, mas foi um arranjo, a meu ver, na minha ótica, que atendeu algumas características e peculiaridades do momento. Primeiro, a emergência do benefício ou a urgência de percepção do benefício emergencial, né, desses trabalhadores que aceitariam a suspensão contratual com redução de salário, ou a suspensão contratual ou a redução da jornada com redução de salário. Mas, e aí o que eu quero lhe dizer? A MP ela traz um amparo normativo que resguarda alguns elementos minimamente protetivos. Não estou dizendo que são adequados, ideais, perfeitos. Eu estou dizendo minimamente razoáveis para o contexto, quando, claro, estabelecer essa garantia do salário hora, é óbvio que há perda, tá? Há perda, e mesmo nela é preciso negociação coletiva, isso está explícito na Constituição Federal. Em segundo lugar, quando finalmente o governo vem e injeta dinheiro público para compensar as perdas dos trabalhadores na redução de salário. É verdade que essa compensação não é integral, ela não é integral, mas em grande parte desses trabalhadores, aí 70%, 80%, vai ser quase que 100%, mas quem ganha mais vai ter uma perda. E o que eu acho que é importante também, Bezerra Leite, juridicamente falando, é a garantia de emprego, né? Uma relativa garantia de emprego nesse período, porque esse é o mais importante. Falando em garantia de emprego, já aproveitando essa medida provisória 936, ela consagra verdadeiramente a garantia provisória do emprego nos moldes preconizados pela Constituição. O que é garantia de emprego? É impedir o direito potestativo, que eu acho que não existe no Estado Democrático de Direito, ninguém pode exercer um direito sem que a outra parte seja ouvida, mas tudo bem. Vamos admitir que pela corrente majoritária, o direito potestativo do empregador. Ela impede o direito potestativo porque exige que a denúncia seja cheia, ou seja, tem que demonstrar justificado de boa fé essa dispensa. Mas o parágrafo 1º do artigo 12, né, da medida provisória, artigo 10, 12, não sei, diz o seguinte: se a dispensa sem justa causa ocorrer durante a garantia provisória do emprego, aí realmente é garantia no emprego? Bem flexibilizada. Bem flexibilizada. Inclusive com percentuais, né? Inclusive com percentuais lá. Me parece que esse percentual vai ser sobre o salário cheio ou já sobre o salário reduzido? Pois é, exatamente. Não é uma garantia de emprego nos moldes. A aplicação literal da medida provisória, Ney, a aplicação literal da medida provisória leva à crueldade. Crueldade. Porque se eu reduzo o salário, obtenho um empréstimo,
Suspendo, o que o empregador faz? Um mix de terror dentro da empresa. O empregador vai fazer, quem não aceitar teletrabalho, quem não vender as férias, eu não vou comprar férias de ninguém, vou suspender o contrato, vou reduzir o salário. Quem não aceitar todas as medidas vai ganhar uma promoção de 3 letras. Rua! Rua! Essa é a realidade das empresas. Você já tem carteira de trabalho assinado? Eu já tive. Já tive. Trabalhei desde 16 anos. Eu já fui advogado de banco, não vou falar o nome aqui do banco, mas acho que é fato do doutor. Eu bati o cartão de ponto e voltava para trabalhar, para não pagar hora extra. Essa é a prática comum. Sim. É a prática comum, infelizmente. Então, o trabalhador não está em condições desse acordo individual, é renúncia. Vamos ser claros. É uma renúncia institucionalizada para a medida provisória. Porque assim o regulamento, inciso primeiro do artigo 7. O empregador pode despedir sem dizer o porquê. O empregador tem que falar que tem que provar em juízo que estava em crise, mandou embora? Não. Manda embora, paga essa indenizaçãozinha a mais, já com salário reduzido. É o melhor dos dois mundos para o empregador. Essas medidas provisórias, sinceramente, elas foram feitas. Por isso que o procurador do trabalho, lá no Rio de Janeiro, Rodrigo Carelli, ele disse, essa medida provisória 936 foi editada às 10h30 da noite, depois de uma reunião do ministro Guedes, ministro da Economia, com 10 homens mais ricos, 10 empresários mais ricos do Brasil, sem ouvir nenhuma central sindical, sem ouvir nenhuma categoria profissional. Essa é a realidade. E nós, no direito, esse processo, esse iter procedimentares, é fundamental para a gente interpretar o que está por trás. Ou seja, a mens legislatórios. Eu ainda sou um legislador quando editor no dia. Isso tudo, para mim, faz parte do conjunto hermenêutico, né? Agora, como nós somos... Eu jamais vou ter condições de fazer isso, porque suas palavras são sempre sábias, suas palavras são palavras bem amenas, você profana, você proclama a solidariedade, proclama É só uma perspectiva diferente, né, professor Bezerra Leite? É uma perspectiva diferente. Você é humanista, eu admiro a sua posição, e você é sempre muito equilibrado. Agora veja que o ministro Toffoli, o ministro Lewandowski, eu lhe confesso que eu pensei que ele ia proclamar a inconstitucionalidade. Eu lhe confesso, embora eu não concorde com a inconstitucionalidade, eu nem terminei meu argumento. Só para fechar aquele raciocínio, ou seja, esse amparo normativo excepcional das MPs, na minha ótica, professor Bezerra Leite, que concede que o governo entra com uma compensação razoável e que tem alguma manutenção do emprego, me parece que ele consegue tocar esse mínimo protetivo que está previsto na Constituição e a comunicação aos sindicatos, e aí o Lewandowski, essa ênfase foi importante, porque, veja bem, quando a Constituição fala no artigo 7º, 6º, fala em salvo negociação coletiva, né? Então é óbvio, mesmo em tempo de crise, pressupõe negociação, discussão, né? Aquele tempo de maturação, tratativas, e até chegar e culminar numa vontade comum, se possível. Agora, lá no 611-A, parágrafo 3º da CLT, um dos poucos pontos ali da reforma trabalhista, traz uma disposição interessante que é a inserção ou o dever de que quando se reduza salário por norma coletiva, veja que foi reiterada a preocupação constitucional, mesmo na reforma trabalhista, né, professor Bezerra? Mesmo na reforma trabalhista, a ideia de redutibilidade salarial, ela depende, irredutibilidade depende da negociação coletiva. Estabeleceu-se ali uma outra diretriz protetiva da classe dos trabalhadores, justa e legítima, que é a garantia de emprego, e lá dizendo que é a garantia de emprego enquanto vigia o instrumento de coletivo, né? Enquanto estiver em vigor o instrumento coletivo, o emprego está garantido. Qual é a minha Aí eu faço análise jurídica, viu, professor? Jurídico, sistemático, constitucional. Veja, na hora que se garante esse emprego, quando eu falo mantém o emprego e garante o contrato durante esse período, quem usufruiu do benefício emergencial, aquele elemento protetivo específico do 611-A, parágrafo 3º, que seria naturalmente garantido por negociação coletiva, ou seja, regra autônoma, foi garantido emergencialmente e antecipadamente pelo governo por regra heterônoma. Então veja que no fundo, essa é a minha análise jurídica. Me parece que o mínimo, o núcleo mínimo, se resguarda da Constituição quando você,
salvaguarda a manutenção do contrato e essa relativa estabilidade. Resguarda uma compensação não integral, mas razoável dessa redução de salário. E, por outro lado, permite a fiscalização sindical a posteriori. E aí, por que foi feito assim? Aí tem várias coisas. Será que haveria suficiência sindical para atender essa massiva procura por negociação coletiva, né, diante da emergência ou da urgência de perceber o benefício? Enfim, nesse sentido, é uma perspectiva, portanto, que não flexibiliza a proteção sindical, que é o núcleo do artigo 7º, inciso 6º. Ela flexibiliza apenas a técnica de controle, que antes era a priori, prévia, e passou a ser a posteriori. Por isso que eu acho que salvou a MP essa comunicaçãozinha, e o Lewandowski, no fundo, ele está querendo apenas ressalvar e ressaltar isso. A importância do papel sindical nesse contexto. E os sindicatos vão ter que realmente fazer um controle rigoroso. Se não existir essa comunicação, professor Bezerra Leite, se não existisse essa simples comunicação, seria porque violaria o núcleo do artigo 7º, inciso 6º. O núcleo que eu falo é realmente o reduto central daquela regra, daquela disposição constitucional, entendeu? Então, me parece que está no limite. Daí o porquê eu defender que essa técnica de inversão da técnica protetiva sindical para tema de redutibilidade salarial há de ser claramente esclarecida no Supremo Tribunal Federal hoje, que é uma técnica absolutamente provisória e excepcional. Isto não pode se generalizar, porque essa é uma técnica que não atende, em situações de temperatura e pressão normais, a essa disposição da proteção salarial prevista na Constituição. Então, é muito complexo. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Para a gente, já estamos partindo para o final, né? Já são 9 minutinhos aí. 10 minutos. 10 minutos. Então, meu querido, com relação, por exemplo, a essa discussão da comunicação, né, ao sindicato. Então, você entende que, pelo menos, a possibilidade, né, a potencialidade de manifestação já supriria o vício da ausência de acordo coletivo com o nacional. Não a potencialidade, a comunicação efetiva. A comunicação efetiva. Cumprir a MP. Esse prazo de 10 dias, para você, qual é a natureza jurídica desse prazo de 10 dias do empregador para comunicar? Não influencia em nada, professor Bezerra Leite. Os acordos individuais, não é o que digo, o próprio ministro Lewandowski o disse, que o acordo individual tem validade jurídica plena e imediata, inclusive para a percepção dos benefícios. Se o empregador não notifica nesse prazo, a MP já dá a regra. Ela diz que o empregador vai pagar normalmente o salário direitinho. Ele só posterga a regência jurídica e o pagamento do benefício emergencial, entendeu? A meu ver, os acordos individuais... Aliás, o próprio ministro disse isso ontem. Ele disse, os acordos individuais prevalecem até superveniência de norma coletiva mais benéfica. Então, veja, ele deixou claro, pelas palavras dele, dá até a entender que se o sindicato simplesmente disser, olha, eu não concordo, o acordo individual está valendo. O sindicato vai ter que atuar para negociar coletivamente algo melhor. Ou então, judicializar, dentro do papel dele fiscalizatório. Então, ele vai ter que judicializar para pedir as nulidades. Mas, pelo que eu compreendo, e eu acho que essa tese vai prevalecer, professor Bezerra Leite, é que esses acordos individuais, eles têm força jurídica plena e imediata. Os embargos de declaração suscitaram, porque para mim já era claro desde a primeira decisão, mas ele agora deixou isso mais explícito, né? O Lewandowski. Veja, queiramos ou não, essa parece que vai ser a diretriz que vai passar no Supremo. Né? O próprio ministro Lewandowski. E eu lhe disse, repito, eu pensei que ele ia dizer que era inconstitucional, mas nem ele o disse. Ele em nenhum momento disse que a MP é inconstitucional. Ele reafirmou que é inconstitucional. Então, querido, na verdade, eu acho que o ministro, eu, sinceramente, não declararia inconstitucional. Você sabe o que vai acontecer? Vai gerar um caos. Porque os empregadores que, de boa fé, estão usando a medida provisória e reduzir o salário, que já são cerca de 2 milhões, já que, segundo noticiou, o próprio ministro 2 milhões de contratos, de acordo. Então, você imagina, rapaz, o caos que ia gerar isso. Você declara que é inconstitucional,
Sinceramente, acabou. Ia ser um caos geral. Geral. Mas agora eu não entendi. O senhor, como ministro, não declararia inconstitucionalidade da MP? Não, eu falaria, fiz Mas aí exatamente o senhor vai se contradizer que o senhor defende Não, juridicamente. não. Uma coisa, veja bem, uma coisa eu estou dizendo, é a necessidade de acordo coletivo e convenção coletiva. Eu não daria, eu daria liminar para dizer exatamente isso. O quê? Ou seja, esse acordo coletivo, ou convenção coletiva, podem ser o quê? Ad futurum. Esse acordo com convenção coletiva lá na frente vão convalidar ou não os contratos individuais que foram celebrados. Isso você prestigia a negociação coletiva. O senhor está dizendo que o senhor condicionaria a validade, é o que o senhor está dizendo, né? Vai. Tá, entendi. Agora eu entendi a sua proposta. Por que isso? Olha só, isso você vai... Sim, é razoável. A técnica de encorajamento, eu estou estimulando o empregador e o empregado por meio de sua representação sindical, a negociarem constantemente, ou seja, houve a situação de exceção, mas o canal da negociação coletiva está aberto lá na frente. Por isso que eu estou falando da importância da boa-fé das partes. Então o senhor concorda com a inversão da técnica? Não é inversão da técnica, não. Eu estou dizendo a inversão da técnica protetiva, vai ser a posteriori. Então, exatamente. Então o senhor concorda comigo? O senhor concorda comigo que o ministro Lewandowski... Mas Bezerra, tu disseste que disse que... Não, veja bem. Você está dizendo que você tem que te dar a liminar. Eu não daria a liminar. Não, eu defendo. Eu digo que ele tinha que indeferir a liminar e julgar improcedente a MP, porque ela é constitucional. E aí tu estás dizendo aí que tu concordas com a técnica, porque eu concordo com a técnica que a MP implantou de inversão excepcional da técnica protetiva. E o Lewandowski também concordou. Eu pensei que fosse contra. Não, porque o ministro deu validade, entendeu que a presunção de legalidade e legitimidade da medida provisória, até que ela se declare constitucional, vale, produz eficácia desde o momento que ela foi editada. Mas esse controle de validade ou não, ele vai ser diferido. E quando que ele vai ser diferido? Pode ser o sindicato entrando com ação para declarar nulidade dos contratos individuais, pode ser que no acordo coletivo se convalide os acordos individuais, inclusive prevendo parcelamento das diferenças para o empregador, ou seja, ampla negociação lá na frente. Vamos sair da crise. Porque agora, nesse momento, há a inviabilização de toda ordem para se celebrar o acordo coletivo. É muito difícil celebrar o acordo coletivo. Só para eu entender, professor. Os dirigentes também estão presos em casa, não estão no sindicato trabalhando. Tem essas coisas todas. Então, como é que vai fazer acordo coletivo? Os acordos individuais, na sua perspectiva, se o ministro fosse, o efeito jurídico dele seria imediato para receber o benefício? O senhor concordaria? O quê? Os acordos individuais seriam suficientes, mesmo ainda sem a convalidação do sindicato, seria plenamente válido. Aí, você vai a renda e o emprego. Mas eles dependeriam de uma chancela sindical. Aí o senhor entende assim, né? É isso. Vai depender de duas uma. Pode ser que o sindicato consiga anular em ação civil pública, por exemplo, proposta pelo sindicato, comprovando que aquele empregador estava indo muito bem. Pelo menos, os grandes mercados ganham muito dinheiro durante a crise. Não teve razão para reduzir salário nem nada, nem suspensão. Ou seja, a análise tem que ser casuística. Por isso que eu digo, não pode reconhecer estado de calamidade e isso implicar a força maior no direito de trabalho, não. Sim. Tem que ser a força maior que provar em cada caso. Cada empregador vai ter que provar a sua situação concreta. Exato. A MP reconheceu a força maior do 501, né, professor Bezerra Leite? A do 502 tem que ser provada em cada caso concreto. Tem que ser provada. Então, quer dizer, não faz sentido realmente você retirar o principal protagonista da defesa dos direitos coletivos e individuais da categoria, que são os sindicatos, e ser só um mero ato cartorário. Foi isso que o ministro disse. Agora, deixa o mérito dos outros artigos, do acordo individual separado, então, para o pleno decidir. Eu não vou fazer isso agora, porque é muita responsabilidade minha. Vai gerar... Mas o ministro tem. É verdade. Eu não posso gerar desempregos. O que o senhor acha hoje, professor Bezerra Leite? O senhor acha que vai convalidar, eliminar? Eu acho que vai convalidar, eliminar deles. Os ministros vão acrescer fundamentos, mas eu acredito que vai prevalecer, porque ela é aquela que estimula a negociação coletiva, mas não invalida automaticamente os acordos individuais. Eu acho que é uma solução
a segunda decisão do Lewandowski, ela trouxe mais segurança jurídica mesmo, né? Assim, esclareceu, deixou mais evidente as coisas. Mas é uma... querido. Ah, sim. Passou rápido o tempo. Vai sobrar um minuto para mim. Um minuto para você, um minuto para mim. Vai lá, pode falar. Professor, só quero agradecer, viu?